Queridos amigos e irmãos, graça e paz a todos da parte de nosso Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, eu quero estar trazendo um devocional especial de Natal, com o tema Natal, a história que não te contaram. A verdade acerca do Natal. Quero estar trazendo aqui uma breve introdução para nós, que nos ajudará a entender um pouco sobre esta festa. Era noite, as crianças haviam montado o presépio e guardavam ansiosamente pela vinda do Papai Noel, carregado de presentes. Ao amanhecer do dia 25 de dezembro, encontraram uma grande quantidade de pacotes com brinquedos e doces debaixo de uma cintilante árvore de Natal. Seus pais lhes disseram que todos aqueles presentes foram trazidos por Papai Noel durante a noite enquanto dormiam. Por acaso, as crianças duvidaram daquilo que seus pais lhes disseram? Vocês acham que as crianças duvidaram? Claro que não. E vocês, quando vocês eram crianças, aconteceram algo semelhante quando vocês eram crianças? Vocês se lembram? Poucas pessoas se detêm a pensar por que creem ou por que observam costumes. A maioria de nós aprende a aceitar tudo sem vacilar. Então, por que isso acontece, queridos amigos e irmãos? Por natureza, nós temos a tendência de fazer o mesmo que fazem os demais, embora estejam errados. Nós não devemos aceitar esta tendência. Antes devemos examinar o que estamos fazendo e para onde estamos indo. Então, queridos amigos e irmãos, qual foi a origem do Natal? É o Natal realmente a celebração do nascimento do Senhor Jesus Cristo? O que vocês acham? Nasceu o Senhor Jesus Cristo em 25 de dezembro? Os apóstolos que conheceram o Senhor Jesus e foram pessoalmente instruídos por ele, celebraram seu aniversário em 25 de dezembro? Se o Natal é a festa mais importante do cristianismo, por que tantas pessoas que não são cristãs a comemoram? Se é uma festa cristã, por que até quem não é cristão comemora o Natal? Porque é época de trocar presentes com parentes e amigos. Por quê? Por que essa é uma época de trocar presentes, com parentes e amigos? Tem este costume origem nos magos que presentearam o menino Jesus, vocês acham, Lá Jesus nasceu e vieram os magos do Oriente trazendo seus presentes, ouro, incenso e mirra. Tem esse costume nessa origem aí, nos magos que presentearam o menino Jesus? O que vocês acham? As respostas podem nos surpreender. Então, a maioria das pessoas supõe muitas coisas acerca do Natal, coisas que realmente não são certas. Então, não fiquemos nas suposições, busquemos fatos. Então, quero trazer aqui agora o que dizem algumas enciclopédias, Vamos lá, o que dizem algumas enciclopédias, A festa de Natal tem a sua origem na Igreja Católica Romana e desta se estendeu ao protestantismo e ao redor do mundo. Em que se inspirou a Igreja Católica? Em que se inspirou a Igreja Católica para fazer essa festa do Natal? Não foi nos ensinamentos do Novo Testamento, não foi. Não foi na Bíblia, não foi, nem nos apóstolos que haviam sido instruídos pessoalmente pelo Senhor Jesus. O Natal, queridos amigos e irmãos, se introduziu na igreja durante o século IV, proveniente do paganismo. É isso mesmo, do paganismo. Talvez você fique um pouco, isso lhe cause um pouco de, você fique assustado, você fique surpreso, mas peço que continue
que continue ouvindo. Então o Natal se introduziu na igreja durante o século IV, proveniente do paganismo. Vamos ver aqui o que diz as enciclopédias, né? Então vamos lá. Posto que a celebração do Natal foi introduzida no mundo pela Igreja Católica Romana e não tem outra autoridade senão ela mesma, né, a própria Igreja Católica Romana, vejamos o que diz a Enciclopédia Católica. Olha só, edição de 1911. Olha só, abre aspas. A festa do Natal não estava incluída entre as primeiras festividades da Igreja. Os primeiros indícios dela são provenientes do Egito. Os costumes pagãos relacionados com o princípio do ano se concentraram na festa do Natal, fecha aspas, né? Edição da Enciclopédia Católica de 1911. Vamos lá. Nessa mesma enciclopédia encontramos que Orígenes, um dos chamados pais da igreja, né, reconheceu a seguinte verdade, abre aspas: não vemos nas escrituras alguém que tenha celebrado uma festa ou celebrado um grande banquete no dia de seu natalício, né? Natal, natalício, nascimento, né? Somente os pecadores, né, como Faraó e Herodes, celebraram com grande regozijo o dia em que nasceram neste mundo, fecha aspas. Vamos lá, a Enciclopédia Britânica, edição de 1946 diz, abre aspas, o Natal não constava entre as antigas festividades da igreja, fecha aspas. Não foi instituída pelo Senhor Jesus Cristo, nem pelos apóstolos, nem pela autoridade bíblica. Foi tomada mais tarde do paganismo. Isso é a Enciclopédia Britânica. Agora vamos ver o que diz a Enciclopédia Americana, edição de 1944, diz, abre aspas, o costume do cristianismo era celebrar não o nascimento de Jesus Cristo, mas sua morte. A comunhão instituída por Jesus no Novo Testamento é a comemoração de sua morte, né, que nós conhecemos e que nós praticamos, que é a ceia em memorial até que Jesus Cristo venha, ou seja, era feita essa comemoração. Em memória do nascimento de Cristo se instituiu uma festa no século IV, como já falamos. No século V, a Igreja Ocidental deu ordem de que fosse celebrada para sempre. E no mesmo dia da antiga festividade romana, em honra ao nascimento do Deus Sol, olha só, no mesmo dia da festa pagã romana em homenagem ao Deus Sol, já que não se conhecia a data de nascimento de Cristo, fecha aspas. Isso é a Enciclopédia Americana, edição de 1944. Então tomemos nota deste fato importante. Estas autoridades históricas demonstram que durante os primeiros 3 séculos da nossa era, os cristãos não celebravam o Natal. Esta festa foi introduzida na igreja romana do século IV, e somente no século V foi estabelecida oficialmente como festa cristã. Vamos lá. O Senhor Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. O Senhor Jesus Cristo nem sequer nasceu na época do ano em que se comemora o Natal, né? Dia 25 é o dia que Jesus Cristo nasceu. Então nós estamos observando aqui que Jesus Cristo nem sequer nasceu nessa época, né? Quando ele nasceu? Olha só o que nos dizem no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 2, versículo 8. Quando ele nasceu, olha só, abre aspas, Lucas 2, 8. Haviam pastores no campo, que velavam e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. Isto jamais pôde acontecer na Judéia no mês de dezembro. Olha só, os pastores tiravam seus rebanhos dos campos em meados de outubro e os guardavam para protegê-los do inverno que se aproximava. Tempo frio e de muitas chuvas. Então a Bíblia mesmo prova em Cantares 2:11 e Esdras 10, do 9 ao 13, que o inverno era a época de chuvas.
o que tornava impossível a permanência dos pastores com seus rebanhos à noite no campo. Agora vamos ver aqui um comentário do Adam Clarke, volume 5, página 370, abre aspas. Era um antigo costume dos judeus daqueles tempos levar seus rebanhos aos campos e desertos nas proximidades da Páscoa, em princípio da primavera, e trazê-los novamente para casa ao começarem as primeiras chuvas. Então, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, né? E pelo relato de Lucas, capítulo 2, versículo 8, nascimento de Jesus ali havia pastores, e se havia pastores, não poderia ser mês de dezembro, porque mês de dezembro não se pastoreava, porque era mês de muito frio, né? É também pouco provável que um recenseamento fosse convocado para a época de chuvas e frio. É pouco provável. Lucas 2:1. Então qualquer enciclopédia ou outra autoridade pode confirmar o fato de que o Senhor Jesus não nasceu em 25 de dezembro. A enciclopédia católica o disse claramente, né? A data do nascimento do Senhor Jesus Cristo é totalmente desconhecida. A data, né? O dia, a data, o dia, a hora. Isto é reconhecido por todas as autoridades. Então, se fosse da vontade de Deus que guardássemos e celebrássemos o aniversário do Senhor Jesus Cristo, Ele não haveria ocultado essa data, né? Então, queridos amigos e irmãos, você pode estar se perguntando, mas como esta festa se introduziu na igreja? Como que essa festa se introduziu? Né? Eu já até falei aqui anteriormente que a igreja católica introduz no quarto século, e no quinto século essa mesma igreja católica oficializa essa data, né? Como a data de comemoração do Natal, do nascimento de Cristo, que nós estamos vendo aqui, que Cristo não nasceu em 25 de dezembro, e daqui a pouco, mais para frente, antes do término do estudo, iremos trazer provas aqui mais firmes sobre este fato. Então, como essa festa se introduziu na igreja, né? Então, nós temos aqui uma enciclopédia, a nova enciclopédia de conhecimento religioso, né? Ela explica claramente em seu artigo sobre o Natal. Olha só o que essa enciclopédia diz, abre aspas. Não se pode determinar com precisão até que ponto a data desta festividade teve origem na pagã Brumália, né? 25 de dezembro, que surgiu a Saturnália, de 17 a 24 de dezembro, e comemora o dia mais curto do ano e o nascimento do Deus Sol. Então, as festividades pagãs de Saturnália e Brumália estavam demasiadamente arraigadas aos costumes populares para serem suprimidos pela influência cristã. Então, estas festas agradavam tanto, né, da Brumália, da Saturnália, elas agradavam tanto que os cristãos viram com simpatia uma desculpa para continuar celebrando sem maiores mudanças no espírito e na forma da sua observância. Então, pregadores cristãos do Ocidente e do Oriente Próximo protestaram contra a frivolidade indecorosa com que se celebrava o nascimento de Cristo. Então, nós estamos observando aqui que pregadores do Ocidente e do Oriente já criticavam esta celebração deste Natal, né, adotado. Enquanto os cristãos da Mesopotâmia acusavam a seus irmãos ocidentais de idólatras e de culto ao sol por aceitar como cristã essa festividade pagã. Então, lá no passado, já existiam pregadores e cristãos, né, da Mesopotâmia que acusavam os cristãos ocidentais, né, de idolatria, porque eles sabiam que essa festa Natal foi uma adaptação ali da festa pagã ao Deus Sol. Então vamos lembrar que o mundo romano havia sido pagão. Temos que lembrar disso. Antes do século IV, os cristãos eram poucos. Embora estivessem aumentando em número, eram perseguidos pelo governo e pelos pagãos. Porém, com a vinda do imperador Constantino no século IV, né, que se declarou cristão,
elevando o cristianismo a um nível de igualdade com o paganismo. Então o mundo romano começou a aceitar este cristianismo popularizado, e os novos adeptos somaram a centenas de milhares. Então nós tenhamos em conta que essas pessoas haviam sido educadas nos costumes pagãos, né? Esses milhares de cristãos agora incorporados automaticamente, agora que o cristianismo foi considerado a religião oficial de Roma através do imperador Constantino, né? Então essas pessoas haviam sido educadas nos costumes pagãos, sendo o principal aquela festa idólatra de 25 de dezembro. Era uma festa de alegria muito especial, né? Agradava ao povo. Então eles não queriam suprimi-la, né? Eles não queriam acabar com aquela festa. Então o artigo já citado, né, da enciclopédia da religião, explica como o reconhecimento do dia de domingo por parte de Constantino, dia em que os pagãos adoravam o sol, o Deus Sol, e como a influência do maniqueísmo, que identifica o Filho de Deus com o Sol. Olha só, maniqueísmo identificava que o Sol, o Filho de Deus como o Sol, né? Deram motivos aos pagãos do século IV, agora convertidos em massa ao cristianismo. Não é a palavra convertidos aqui entre aspas, né? Eles foram inseridos automaticamente, né, em massa ao cristianismo, né, para adaptar a festa do dia 25 de dezembro. 25 de dezembro, queridos amigos e irmãos, é dia do nascimento do Deus Sol, né, que nós estamos vendo aqui que no maniqueísmo eles acreditavam que o Filho de Deus, né, identificavam esse Filho de Deus com o Sol. Então, o dia do nascimento do Deus Sol, dando o título de dia do nascimento do Filho de Deus. Então, assim foi com o Natal. Como o Natal, foi assim que o Natal foi introduzido em nosso mundo ocidental. Ainda que tenha outro nome, continua sendo em espírito a festa pagã de culto ao Sol. Apenas mudou o nome. Podemos chamar de leão a uma lebre, mas nem por isso não deixa de ser lebre, né? Então a enciclopédia britânica diz, abre aspas, a partir do ano 354, alguns latinos puderam mudar de 6 de janeiro para 25 de dezembro a festa que até então era chamada de Mitraica, ou seja, o aniversário do invencível Sol. Os sírios e os armênios, apegando-se à data de 6 de janeiro, acusavam os romanos de idolatria e adoradores do sol, sustentando que a festa de 25 de dezembro havia sido inventada pelos discípulos de Cerinto. Fecha aspas, né? Então nós estamos vendo aqui que esse Natal, né, que Jesus Cristo não nasceu em 25 de dezembro, que 25 de dezembro é o dia do aniversário do Deus Sol, né, que era considerado como ali Filho de Deus, associado ao Deus Sol. Vamos dar continuidade? A verdadeira origem do Natal, né? O tema desse devocional especial é Natal, a história que não te contaram. A verdadeira origem do Natal, né? Temos visto que, até então, queridos amigos e irmãos, temos visto que o Natal foi estabelecido por meio da Igreja Católica Romana e que ela o recebeu do paganismo. Porém, qual foi a sua verdadeira origem, né? O Natal é uma das principais tradições do sistema corrupto chamado Babilônia. E como tal, é censurado nas profecias e ensinamentos bíblicos. Tem suas raízes na antiga Babilônia de Nimrod. Sim, queridos amigos e irmãos. Nimrod data da época imediatamente posterior ao dilúvio, né? Então Nimrod, quem foi Nimrod? Nimrod, neto de Cão, né? Filho de Noé. Foi o verdadeiro fundador do sistema babilônico, Nimrod.
sistema organizado de impérios e governos humanos, do sistema econômico do lucro, o qual tem se apoderado do mundo desde então. Então Nimrod construiu a Torre de Babel, Nimrod também é o construtor da Babilônia original, Nimrod também é o fundador de Nínive e muitas outras cidades. Nimrod organizou o primeiro reino deste mundo. O nome Nimrod se deriva da palavra Marat, ou Mará, né, que significa rebelar. De escritos antigos aprendemos que Nimrod foi que começou a grande apostasia mundial organizada, que tem dominado o mundo desde tempos antigos até agora. Então Nimrod, ele era tão perverso que, segundo escritos, casou-se com sua própria mãe, cujo nome era Semíramis. Morto prematuramente, né, sua chamada mãe esposa, né, Semíramis, propagou a perversa doutrina de reencarnação de Nimrod em seu filho Tamuz. Ela declarou que em cada aniversário de seu nascimento, Nimrod desejaria presentes em uma árvore. A data de seu nascimento era 25 de dezembro. Aqui está a verdadeira origem do Natal. Semíramis se converteu em rainha do céu, olha só, e Nimrod, sob diversos nomes, se tornou o divino filho do céu. Depois de várias gerações desta adoração idólatra, Nimrod também se tornou um falso Messias, filho de Baal, o deus Sol. Neste falso sistema babilônico, a mãe e filho, ou seja, Semíramis e Nimrod, encarnado em seu filho Tamuz, se converteram nos principais objetos de adoração. Esta veneração da mãe e do filho se estendeu por todo o mundo, com variação de nomes, né? Segundo os países e línguas. Então nós vamos encontrar histórias sobre pinheiros, sobre presentes, né? Em vários países, né? Mas tudo se originou aqui com Nimrod, com Tamuz, né? Então esta veneração da mãe e do filho se estendeu por todo o mundo, com variação de nomes segundo os países e línguas, né? Nascimento do Senhor Jesus Cristo. Então nos séculos IV e V, os pagãos do mundo romano se converteram em massa ao cristianismo, né? Nós já vimos aqui através ali de Constantino, que oficializou o cristianismo como uma religião oficial do império, né? Aí houve ali a união da igreja foi incorporada ao Estado, né? Levando consigo suas antigas crenças. Então no século IV, né, acabou-se a perseguição e Constantino oficializa o cristianismo como a religião oficial do império, acaba a perseguição, né? Então no século IV e no quinto, que é onde é oficializado, né, o calendário da comemoração ao Natal, os pagãos do mundo romano se converteram em massa ao cristianismo, levando consigo suas antigas crenças e costumes pagãos, dissimulando sob nomes cristãos. Foi quando se popularizou também a ideia da mãe e filho, especialmente na época do Natal, né? Então os cartões de Natal, as decorações e as cenas do presépio refletem este mesmo tema, né? Semíramis, Tamuz. Quem foi criado neste mundo babilônico, quem vive neste mundo, né, babilônico, que tem escutado e aceitado essas coisas durante toda a vida, tem aprendido a venerá-las como algo sagrado. Então não duvida, jamais se detém para investigar se este costume tem sua origem na Bíblia ou na idolatria pagã. Então as pessoas recebem por tradição e não estudam, simplesmente aceitam, não pesquisam, né? Então nós ficamos assombrados ao conhecer a verdade e infelizmente há aqueles que se ofendem ao ouvir a verdade, né? Tem pessoas que não aceitam a verdade. Porém, em João capítulo 8, versículo de número 32 nos diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Então a verdadeira origem do Natal está na Babilônia, né? Então, porém, Deus ordena a seus ministros fiéis. O que Deus ordena? Isaías 58, versículo 1. Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz e anuncia ao povo a sua transgressão. Então a verdadeira origem do Natal está na Babilônia. Está envolvida na apostasia organizada que tem mantido o mundo no engano desde há muitos séculos. No Egito sempre se creu que o filho de Ísis, que é o nome egípcio da rainha do céu, que é a Semiramis, né? Então no Egito sempre se creu que o filho de Ísis nasceu em 25 de dezembro. Os pagãos em todo o mundo conhecido celebraram esta data antes do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Você pode pesquisar e ver isso aí. Então o Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Messias, não nasceu dia 25 de dezembro. Os apóstolos da igreja primitiva jamais celebraram o natalício, ou seja, o nascimento do Senhor Jesus nesta data, e em nenhuma outra. Não encontramos nenhum registro, né, no Novo Testamento, nem na igreja primitiva. Não existe na Bíblia ordem, nem instrução alguma para fazê-lo, né? Porém, existe sim a ordem de observar a data da sua morte, como nós podemos encontrar em 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, do 24 ao 26, no Evangelho de João, capítulo 13, versículos 14 ao 17. Então assim foi com os mistérios dos caldeus, inventado pela esposa de Nimrod, nos foi legado, como novos nomes cristãos pelas religiões pagãs. Então vamos ver aqui outros costumes pagãos. Então, além dos tradicionais costumes natalinos de cada povo, tem-se adotado outros que são de origem pagã. A corda verde adornada com fitas. Olha só a corda verde, né? Todo que vocês colocam aí na árvore de Natal. A corda verde adornada com fitas e bolas coloridas que enfeitam as portas de tantos lares é de origem pagã. Dela disse Frederick Haskins em seu livro Respostas e Perguntas. Olha o que ele diz, abre aspas. Se remonta aos costumes pagãos de adornar edifícios e lugares de adoração para festividades que se celebrava ao mesmo tempo do Natal. A árvore do Natal vem do Egito e sua origem é anterior à era cristã, fecha aspas. Frederick Haskins, em seu livro Respostas e Perguntas, né? Também as velas, né? Olha só, as velas, símbolo tradicional do Natal, são uma velha tradição pagã, pois se acendiam ao ocaso para reanimar o Deus Sol, quando este se extinguia para dar lugar à noite. Então Papai Noel é o São Nicolau, bispo católico do século V. A Enciclopédia Britânica, 11ª edição, volume 19, páginas 648 a 649 diz, olha só essa enciclopédia. São Nicolau, bispo de Mira, santo venerado pelos gregos e latinos em 6 de dezembro. Conta-se uma lenda segundo a qual presenteava ocultamente as 3 filhas de um homem pobre. Deu origem ao costume de dar em segredo na véspera do dia de São Nicolau, 6 de dezembro, data que depois foi transferida para o dia do Natal. Daí a associação do Natal com São Nicolau, fecha aspas. Então, os pais castigam seus filhos por dizerem mentiras, né? Não é verdade? Menino, tu tá mentindo, menino, né? Então tu vai ficar de castigo agora porque tu mentiu para mim. Então os pais castigam seus filhos por dizerem mentiras. Porém, ao chegar o Natal, eles mesmos se encarregam de contar-lhes a mentira do Papai Noel, né? Os reis magos e o menino Deus. Por isso não é de se estranhar que, ao chegarem à idade adulta, também creiam que Deus é um mito,
né? Tem muitos que creem aí que Deus é um mito, porque eles crescem, né? Quantas crianças, né? Quando eu era criança eu achava que Papai Noel existia, ficava dormindo, pensando que de manhã ia acordar, Papai Noel ia botar o presente. Às vezes os próprios pais enganavam os filhos, né? Colocavam o presente, o menino acordava, tava lá o presente, mas aí você cresceu, você viu que isso é uma mentira, né? Então, certo menino, sentindo-se tristemente desiludido ao conhecer a verdade acerca de Papai Noel, comentou a um amiguinho, abre aspas, sim, também vou me informar acerca do tal Jesus Cristo, né? Fecha aspas. Quer dizer, se mentiram para mim quando eu era criança do Papai Noel e agora eu vi que não é verdade, então eu vou investigar também sobre Jesus Cristo, porque me contaram também sobre Jesus Cristo, que ele nasceu em 25 de dezembro, né? É cristão ensinar às crianças mitos e mentiras? O que vocês acham? É apropriado a um pai cristão ensinar às crianças mitos e mentiras? Deus disse em Levítico 19, versículo 11: não enganareis nem mentireis um para o outro. Ainda que a mente humana pareça bem e justifique, Deus também disse, Provérbios 16, 25: há caminhos que ao homem parecem direito, porém o seu fim é caminho de morte. Estudando estes fatos, vemos com assombro que o costume de celebrar o Natal, em realidade, não é costume cristão, mas sim pagão. Ele constitui um dos caminhos da Babilônia, na qual o mundo tem caído. Então agora, queridos amigos e irmãos, nós vamos ver o que a Bíblia diz sobre a árvore de Natal. Já demos alguma pincelada aqui, até aqui, mas agora nós vamos entrar um pouco mais sobre isso. O que a Bíblia diz sobre a árvore de Natal? Em Jeremias 42, versículos de 2 a 6, Isaías 44, do 14 ao 17, e também em Deuteronômio, capítulo 16, versículo 21, vemos que os povos, desde a antiguidade, possuíam o mau hábito de utilizar a madeira, bem como as árvores, com fins de idolatria. Muitas dessas árvores ou pedaços de madeira serviam para adoração e culto doméstico. O pinheiro, olha só, o pinheiro, que é o símbolo natalino, possui a mesma conotação. Então, é bíblico, né? Nós já vimos aqui agora a questão da árvore, né? Do pinheiro. Então, é bíblico a troca de presentes? Vocês acham que é bíblico? Tem alguma instrução na Bíblia para se trocar presentes? Se não tem instrução para se comemorar Natal, dia 25 de dezembro, nem Jesus Cristo, nem os apóstolos, nem os discípulos dos apóstolos, né, os pais da igreja, nem a igreja primitiva, né, havia esse ensinamento. Então é bíblico? Será que é bíblico a troca de presentes? Para algumas pessoas este é o ponto mais importante de tudo que se refere à comemoração do Natal, né? A época de comprar e trocar presentes. A respeito, muitos exclamarão, né? Para isto sim temos autorização bíblica, né? Acaso o Senhor Jesus Cristo, ao nascer, não recebeu presentes dos magos, né? As pessoas podem vir com esse argumento, né? Novamente a verdade surpreenderá. Primeiro nós vamos ver a origem da história do costume de dar presente de Natal, para depois ver o que a Bíblia diz a esse respeito, né? Então nós citamos o seguinte da Biblioteca Sacra, né? Olha só o que diz a Biblioteca Sacra, volume 12, páginas 153 a 155, abre aspas. Olha só o que diz. A troca de presentes entre amigos é característico tanto do Natal como da Saturnália, e os cristãos seguramente a tomaram dos pagãos, como demonstra com clareza o conselho de Tertuliano, né? Um outro fecha aspas. Então a verdade é que o costume de trocar presentes durante a época natalina não tem absolutamente nada a ver com o cristianismo, né? Ainda que nos pareça estranho, né? Ele não celebra o nascimento do Senhor Jesus Cristo, nem o honra, né? Suponhamos que alguma pessoa a quem você estima está aniversariando, né? Está fazendo aniversário. Seu pai, sua mãe,
seu amigo, sua amiga, né? Você a honraria comprando presentes para os demais amigos, omitindo a pessoa a quem deveria honrar? Não parece absurdo deste ponto de vista? Então, quer dizer, seu amigo está fazendo aniversário, só que você compra presentes para outras pessoas que não é aquela pessoa que está completando o aniversário, né? Contudo, isto é o que precisamente as pessoas fazem em todo o mundo. Observam um dia em que o Senhor Jesus Cristo não nasceu, gastando muito dinheiro em presentes para parentes e amigos, porém anos de experiência nos ensinam que os cristãos confessos se esquecem de dar algo ao Senhor Jesus Cristo e a sua obra no mês de dezembro. Este é o mês do ano que mais sofre a obra de Deus. Aparentemente as pessoas estão ocupadas trocando presentes natalinos que não se lembram do Senhor Jesus Cristo, nem de sua obra. Depois, durante janeiro e fevereiro, tratam de recuperar tudo o que gastaram no Natal, de modo que muitos, no que se refere ao apoio que dão ao Senhor Jesus Cristo e sua obra, não voltam à normalidade até março, né? Então as pessoas aí fazem muitas compras, tem presente para todo mundo, roupa, calçado, né? Toda a indústria que é movimentada, e aí entra o ano já com dívidas, né? Com cartões de créditos estourados. Então vejamos o que a Bíblia diz em Mateus 2, capítulo 2, versículo 1 e versículo 11, né? Com respeito aos presentes que levaram os magos quando o Senhor Jesus nasceu, abre aspas, né? Quando Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está o rei dos judeus que é nascido? E ao entrar na casa viram um menino com sua mãe Maria, e prostrando-se o adoraram. E abrindo seus tesouros ofereceram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. Então vamos ver aqui por que eles levaram presentes. Por quê? Notem que os magos perguntaram pelo menino Jesus nascido, rei dos judeus. Porém, por que lhe levaram presentes? Por quê, né? Por ser o dia do seu nascimento? Será que foi por causa disso que eles levaram presente? De maneira nenhuma, queridos amigos ouvintes. Pois eles chegaram vários dias depois do nascimento do Senhor Jesus. Então não trocaram presentes com seus amigos e familiares, nem entre eles mesmos. Natal, troca presente com os amigos, com os familiares, troca Natal entre nós mesmos. Então os magos chegaram depois que Jesus Cristo já havia nascido, e eles não trocaram presente entre eles. Por quê? Olha só, por que isso aconteceu? O mencionado comentário bíblico de Adam Clarke, volume 5, página 46, diz, abre aspas, versículo 11, ofereceram-lhe presentes. Olha só, no Oriente não se costuma entrar na presença de reis ou pessoas importantes com as mãos vazias. Este costume ocorre com frequência no Velho Testamento e ainda persiste no Oriente e em algumas ilhas do Pacífico Sul, fecha aspas. Então, Adam Clarke. Então, não foi pelo fato de Cristo já ter nascido já há alguns dias que os magos levaram presentes, não. É porque, conforme o próprio comentário aqui do Adam Clarke, ele diz que não se costumava entrar na presença de um rei ou pessoas importantes com as mãos vazias. Então, aí está. Os magos não estavam instituindo um novo costume cristão de trocar presentes para honrar o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Eles procederam de acordo com o antigo costume oriental, que consistia em levar presentes ao apresentar-se à presença do rei dos judeus. Então, portanto, amigos e irmãos, levaram ofertas da mesma maneira que a rainha de Sabá levou a Salomão. Vocês estão lembrados? E assim como levam aqueles que hoje visitam a um chefe de estado. Então, o costume de dar presentes de Natal nada tem a ver com este acontecimento, né, dos magos. É apenas a continuação de um antigo costume pagão, né, o ato de presentear, né, no Natal, é um costume pagão. Então,
Honra a Cristo realmente? Esse ato, realmente vocês estão honrando a Cristo? Agora vejamos um argumento utilizado com frequência para justificar a observância, do Natal. Há quem insista em que, apesar de suas raízes em um costume pagão, agora não se observa o Natal para honrar o falso Deus Sol, mas sim para honrar o Senhor Jesus Cristo. Tem esse argumento: eu comemoro o Natal, mas agora eu não estou adorando o Deus Sol, eu estou adorando a Jesus Cristo. Mas como nós estamos vendo aqui, e daqui a pouco iremos dar mais firmeza ao que estamos falando, Jesus não nasceu em 25 de dezembro e nem nasceu no mês de dezembro. Vamos lá. O que nos diz a palavra de Deus a respeito? Deuteronômio capítulo 12, versículo 30 e 31. Não te enlaces após elas, ou seja, as nações pagãs, nem imitá-las, nem perguntes acerca de seus deuses, dizendo: do mesmo modo também farei eu. Não farás assim ao Senhor teu Deus, porque tudo o que é abominável ao Senhor e que odeia fizeram eles aos seus deuses. Desta maneira, o profeta Jeremias nos adverte com respeito aos costumes tradicionais da sociedade que nos rodeia. Jeremias 10, versículo 2 e 3. Olha só o que diz: assim diz o Senhor: não aprendais os caminhos dos gentios, abre aspas, pagãos, porque os costumes dos povos são vaidade. Deus disse-nos claramente em seu manual de instruções, ou seja, a Bíblia que você tem na sua casa. Mas você não apenas tem que ter na sua casa, você tem que ler e pedir sabedoria ao Espírito Santo para ter o discernimento e compreender o que Ele quer falar com você. Então Deus, Ele já nos falou através da sua palavra que não aceitará esse tipo de culto, ainda que seja com a intenção de honrá-lo. Disse-nos que isto é abominável e, portanto, não o honra senão aos falsos deuses pagãos. Deus não quer que o honremos como nos orienta a nossa própria consciência. O Senhor Jesus Cristo disse claramente, Evangelho de João 4:24, Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. O que é verdade, querido ouvinte? Para você, o que é verdade? O Senhor Jesus disse que sua palavra, a Bíblia, é a verdade. João 17:17. A Bíblia diz que Deus não aceitará o culto de pessoas que, querendo honrar ao Senhor Jesus, adotem um costume pagão. Novamente o Senhor Jesus disse, Mateus 15, versículo 9, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então, meus queridos amigos e irmãos, a comemoração do Natal é um mandamento de homens e isto não agrada a Deus. O Senhor Jesus Cristo disse também, e assim validastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Isso está em Mateus capítulo 15, versículo 6. Isto é precisamente o que fazem hoje milhões de pessoas. Desprezam o mandamento de Deus. Seu mandamento com respeito à celebração de tradições pagãs para honrar e adorar a Deus é claríssimo. Não farás assim ao Senhor teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor, o que Ele odeia, fizeram eles aos seus deuses. Deuteronômio 12:31. Sem dúvida, a maioria das pessoas invalida este mandamento, seguindo a tradição dos homens ao comemorarem o Natal. Não nos enganemos, queridos amigos e irmãos, não se engane. Deus nos permite desobedecer, nos permite seguir os costumes dos homens, nos permite pecar, porém nos adverte que haverá um dia de juízo em que colheremos o que plantamos. O Senhor Jesus Cristo é a palavra viva e pessoal de Deus, e a Bíblia é a palavra de Deus escrita. Por essa palavra seremos julgados para toda a eternidade. Não devemos ignorá-lo nem desprezá-la. Então vamos ver aqui que estamos na Babilônia sem sabermos. O que é a Babilônia? É um sistema pecaminoso, contrário
as verdades bíblicas e a vontade do Senhor, né? Então, o Natal tem sido convertido em uma festa comercial, né? Já até comentei aqui, sustentada em parte pelas companhias e campanhas publicitárias. Em muitos lugares, vemos a um Papai Noel em disfarce, né? Os anúncios publicitários nos mantêm enganados sobre o espírito do Natal. Os jornais onde são publicados esses anúncios trazem editoriais que exaltam e elogiam a festividade pagã e seu espírito, né? Então as pessoas crédulas, ou as pessoas que estão acreditando, estão tão convencidas que muitas se ofendem ao conhecerem a verdade. Porém, o espírito natalino é revivido cada ano, não para honrar ao Senhor Jesus Cristo, mas para vender mercadorias. Como todos os enganos de Satanás, o Natal também se apresenta como anjo de luz, algo aparentemente bom. Denominamos-nos como nação cristã, porém sem saber, estamos realmente na Babilônia, tal como predisse a Bíblia. Em Apocalipse capítulo 18, versículo 4, que nos adverte: sai dela, povo meu, para que não sejas participantes de seus pecados, nem recebais parte de suas pragas. Então, o tema central deste devocional, né? Tema central. Afinal, a Bíblia mostra quando nasceu o Senhor Jesus? Interrogação. Vamos ver aqui? Sim. Sim. Podemos, através de alguns detalhes bíblicos, citar cronologicamente o nascimento do Senhor Jesus e verificar que o seu nascimento foi o cumprimento de uma das mais importantes festas do Velho Testamento. Que festa é essa? É a festa dos tabernáculos. O Senhor Jesus nasceu na festa dos tabernáculos, que acontecia a cada ano, no final do 7º mês, Etenim, do calendário judaico, que corresponde ao mês de setembro do nosso calendário. Então, meus irmãos e amigos, a festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas, significava Deus habitando com seu povo. Essa festa foi instituída por Deus como memorial para que o povo de Israel se lembrasse dos dias de peregrinação pelo deserto, em que o Senhor habitou no tabernáculo no meio do seu povo. Você pode observar aí na sua casa em Levítico 23, do 39 ao 44, e em Neemias, capítulo 8, versículo 13 ao 18. Então, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, vemos que o Verbo, ou seja, Jesus Cristo, habitou entre nós. Esta palavra no grego é skeneo, tabernaculou, isto é, a festa dos tabernáculos, cumprindo-se no Senhor Jesus Cristo, o Emanuel, né? Em Isaías 7,14, que significa Deus conosco. No Senhor Jesus Cristo se cumpriu não apenas a festa dos tabernáculos, mas também a festa da Páscoa, na sua morte. Os irmãos e amigos podem observar em Mateus capítulo 26, versículo 2 e 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. E a festa do Pentecoste, quando enviou o Espírito Santo sobre a igreja, Atos 2:1. Então vamos ver agora aqui nas Escrituras alguns detalhes que nos ajudarão a situar cronologicamente o nascimento do Senhor Jesus. Vamos lá, presta bastante atenção nessa hora. Vamos lá, olha só. Os levitas eram divididos em 24 turnos. E cada turno ministrava por 15 dias. Ou seja, 24 vezes 15. Ou seja, igual a 360 dias. Ou um ano. Nós vamos encontrar esse dado em 1 Crônicas, capítulo 24, versículo do 1 ao 19. O 8º turno pertencia a Abias. 1 Crônicas 24, versículo 10. Então o primeiro turno iniciava-se com o primeiro mês do ano judaico.
Qual é o primeiro mês do ano judaico? Mês de Abib. Abib. Isso está lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 1 e 2. O primeiro mês do ano judaico é chamado de Abib. Deuteronômio também, capítulo 16, versículo 1, nós vamos encontrar. Êxodo 13, 4. Então temos a seguinte correspondência de calendário. Vamos observar. Olha só. Primeiro mês. Olha o nome desse primeiro mês. Abib ou Nissan, né? Que corresponde ao nosso mês de março. E ao turno referido de ministração ali dos levitas é 1 e 2. A referência bíblica está em Êxodo 13, versículo 4 e Esther do 3 ao 7. Então o primeiro mês é o mês de Abib ou Nissan, que corresponde ao mês de março. O segundo mês é o mês de Ziv, que corresponde ao nosso mês de abril. É o terceiro e quarto turno. O terceiro mês judaico é o Sivan, que corresponde ao nosso mês de maio. E ao turno de ministração é o quinto e o sexto turno. O quarto mês, olha só, o quarto mês, veja se você se lembra desse nome. Quarto mês, Tamuz, que corresponde ao nosso mês de junho. É o sétimo e oitavo turno de Abias. O quinto mês é o mês de Ab, que corresponde ao nosso mês de julho. E o turno é o 9 e entre o 9 e o 10º turno. O sexto mês é o mês de Elu, que corresponde ao nosso mês de agosto. E o turno é o 11º e 12º turno. O sétimo mês é Etnim ou Tisri, que corresponde ao nosso mês de setembro, tá? E o turno corresponde entre o 13º e o 14º turno. É o oitavo mês judaico, Bul, B-U-L, Bul, que corresponde ao nosso mês de outubro. O turno de ministração é 15º e 16º. O nono mês, calendário judaico, é o Kisleu, ou Kisleu, né? Corresponde ao nosso mês de novembro. Turno 17 e 18. O 10º mês, Tebet, ou Tebet, né? Corresponde ao nosso mês de dezembro. E o turno 19 e 20º turno, 19º e 20º turno. O mês 11 do judaico, o Sebat, corresponde ao nosso mês de janeiro. E em turnos de ministração é 21º e 22º. E o 12º mês judaico é o Adar, que corresponde ao nosso mês de fevereiro. E em ministração de turnos é o 23º e 24º. Então nós vamos começar agora aqui por Zacarias. Quem é Zacarias? É pai de João Batista. Então Zacarias, ele era sacerdote e ministrava no templo durante o turno de Abias. Você vai encontrar isso em Lucas capítulo 1, versículos 5, 8 e 9. O turno de Abias. Qual é o mês? É o quarto mês, o mês de Tamuz, que corresponde ao nosso mês de junho. Então Zacarias, ele era sacerdote e ministrava no templo durante o turno de Abias, tá? Mês de junho. Nosso mês de junho, que corresponde ao mês judaico, mês de Tamuz, que é o quarto mês. Terminado o seu turno, voltou para casa, Zacarias. E conforme a promessa que Deus lhe fez, sua esposa Estéril concebeu João Batista. Lucas capítulo 1, versículo 23 e 24. Portanto, queridos amigos e irmãos, João Batista foi gerado no fim do mês de Tamuz, ou início do mês de Ab, tá? Tamuz corresponde ao nosso junho e Ab corresponde ao nosso mês de julho. Então João Batista, ele foi gerado, provavelmente está ali, ó, uma data provada, está aqui, ó, conforme o calendário aqui, ó, pela própria Bíblia. Então ele foi gerado, né? Não que ele nasceu, não é nasceu, ele foi gerado. Ou seja, Isabel ficou grávida ali no mês de Tamuz ou início do mês de Ab, que traduzindo para o nosso calendário
entre junho e julho. Ela ficou grávida. Agora um dado muito importante. O Senhor Jesus foi concebido 6 meses depois. Vamos encontrar essa informação em Lucas capítulo 1, do 24 ao 38. Então, portanto, o Senhor Jesus foi concebido no fim de Tebet, ou início de Sebate. Tebet, calendário judaico. Calendário nosso é o mês de dezembro. E Sebate é o 11º mês judaico, que corresponde ao nosso janeiro. Então Jesus, Maria achou-se grávida, né, do Espírito Santo, ficou grávida do Senhor Jesus no fim de Tebate ou início de Sebate, ou seja, entre dezembro e janeiro. Ela ficou grávida. Visto esses detalhes nas Escrituras, nós chegamos à conclusão que João Batista foi gerado em fins de junho ou início de julho, quando Zacarias voltou para casa após seu serviço no templo. Então, queridos amigos e irmãos, o Senhor Jesus Cristo foi concebido 6 meses depois do fim do mês de dezembro ou início de janeiro. Então ele não nasceu em dezembro, Jesus, ou início de janeiro, não. Ele não nasceu em dezembro, como diz a tradição, mas foi gerado nesse mês. 9 meses depois, no final do 7º mês, que é o Etnim, que é o nosso setembro do nosso calendário, quando os judeus comemoravam a festa dos tabernáculos, Deus veio habitar com seu povo, nasceu o Senhor Jesus. Deus tabernaculou com o seu povo, nasceu o Emanuel, Deus habitando conosco. Então, pelo calendário judaico, tá? Pelo calendário judaico, comparando com o nosso calendário correspondente, Jesus de maneira alguma nasceu em dezembro. Ele foi gerado, né? Como nós observamos aqui pela escala comparativa. Maria ficou grávida do Senhor Jesus entre dezembro e janeiro. E o nascimento dele, vamos colocar que Maria ficou grávida em dezembro. Vamos conferir 9 meses? Dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Então Jesus Cristo teria nascido em setembro, não em dezembro, tá? Maria ficando grávida em dezembro. E Maria ficando grávida em janeiro. Vamos conferir janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Então, entre setembro e outubro. Em dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Entre setembro e entre outubro. Provavelmente ali o período em que Jesus Cristo nasceu. Então nós vimos aqui neste devocional especial de Natal que Jesus não nasceu em 25 de dezembro, em que essa é uma festa adaptada de uma festa pagã do Deus Sol. A árvore de Natal, ela é uma pré-figura ali do Tammuz, né? A questão dos presentes. Então a questão do Natal ficou-se estabelecido pela Igreja Católica, que de uma festa pagã adaptou, né, para não perder seus milhares de devotos, né, como uma festa cristã. Mas hoje nós sabemos que não, que esse Natal aí que foi comemorado pela Igreja Católica, que foi introduzido pela Igreja Católica, oficializado no 5º século, no 4º século foi introduzido e foi
oficializado no quinto século. Não é uma festa cristã. Nem Jesus Cristo, nem os apóstolos, nem a igreja primitiva comemoravam essa data, né? Foi algo que a Igreja Católica introduziu, né, no cristianismo, e mesmo depois que Lutero ele coloca suas 95 teses, né, no Castelo de Wittenberg, em 31 de outubro de 1517, essa prática do Natal, eles não corrigiram isso também. Nem Lutero, nem os pós-reformadores. Isso passou, essa tradição passou, né? E encontramos do jeito que vemos hoje. O certo é que não celebramos o Natal. Ao celebrarmos esse Natal do jeito que está aí, estamos celebrando o Deus Sol. Então é errado. Então eu não devo comemorar. A meu ver, torna-se algo errado, porque pegou-se uma data pagã e colocou-se por cima um significado cristão que inexistente. Sei que eu vejo que é algo errado. O correto, a meu ver, seria entre setembro e outubro, né? A cristandade procurar comemorar, né? Começasse a comemorar o nascimento de Cristo, tirasse aí um final de semana. Isso seria um choque? Seria um choque. Assim como foi um choque muito grande o protesto de Lutero no Castelo de Wittenberg, mas que foi algo benéfico para a história da igreja, até em muitos pontos positivos dessa reforma, né? A partir dela que chegamos aonde estamos hoje. Mas houve muitas coisas que não foram observadas e foram se deixando passar, como por exemplo o Natal, que é comemorado todo mês de dezembro, ano após ano. Mas o correto é nós aproveitarmos dessa data, né? Cristo não nasceu nessa data. Esse não é o Natal cristão. Esse Natal não é o Natal cristão. Porém, é sempre bom aproveitarmos dessa data para falarmos que Cristo nasceu, mas que não foi em dezembro, que esse Natal não é o Natal cristão, mas que Cristo nasceu, que Ele quer nos lavar, nos purificar de todo o pecado, de toda a justiça, de toda a iniquidade, e quer nos dar o direito à vida eterna. E se um dia alguém perguntar, isso não é o Natal cristão, não é o Natal, não é o Natal cristão, não. Então, qual é o Natal cristão? Natal vem de natalício, né? Dia de nascimento. O correto seria entre setembro e outubro. Mas apesar de datas, o correto é deixar Cristo nascer todos os dias nos nossos corações. Então fica aí o estudo aos irmãos, fica aí os dados. Os irmãos podem estar procurando aí, pesquisando, se aprofundando, mas é esse devocional que eu queria deixar nesse mês de dezembro de 2023, e que você saiba que Cristo não nasceu em 25 de dezembro, que esta é uma festa adaptada pela Igreja Católica no quarto século e oficializada ali no quinto século, e que você possa crer no teu coração e confessar com a tua boca Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, e deixar Ele todos os dias reinar, ser o Senhor da sua casa, da sua família. E que neste Natal aí que o mundo está comemorando e ao mesmo tempo não comemorando, porque esse Natal é um Natal industrial, é um Natal mercadológico, é um Natal de presentes, de muita comida, mas que falta o Cristo, até mesmo porque não é a data que Cristo nasceu. Então que você possa deixar Cristo seu Senhor da sua casa, da sua família,
Que Deus em Cristo Jesus abra os olhos do seu entendimento. E como diz João capítulo 8, versículo número 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus te abençoe, a você, sua casa, a sua família. Amém.